Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Daniel Hiramatos e hoje eu vou falar um pouco sobre as técnicas e as opções de materiais para que você possa fazer uma correta união dos transferentes de moldagem. Tenho certeza que vai ser muito útil na sua vida clínica. Vamos começar? Toda vez que você se depara com uma situação de implantes múltiplos, implantes adjacentes, e você pretende fazer uma técnica de moldagem, normalmente uma grande dúvida surge em relação a que tipo de material você vai utilizar e qual é a técnica que você utiliza para fazer a união desses transferentes. A aula de hoje é justamente para que a gente fale sobre as opções de materiais que você tem, as opções de técnica, quais são as vantagens e desvantagens de cada material e como você pode fazer para minimizar o grande problema que existe nessa etapa, que é justamente a contração do material que você utiliza para fazer essa união, que pode causar pequenas distorções nesse processo de moldagem e, consequentemente, vai te custar muito tempo clínico nas sessões posteriores. Quando você vê que a sua barra não encaixa, você precisa fazer o corte dessa barra e depois uma série de soldas. Quanto maior for o tamanho da sua prótese fixa, maior a quantidade de soldas que você precisa fazer, maior a quantidade de tempo clínico. Nós, os incansáveis protesistas, sabemos a quantidade de etapas que uma prótese precisa para ser finalizada e nós também sabemos, você sabe muito bem disso, o quanto cada etapa, cada erro em uma etapa custa de horas clínicas nas etapas seguintes. Então, se a gente entender, se você entender que você pode utilizar uma técnica que vai possibilitar moldagens muito mais precisas nessa etapa de união dos transferentes de moldagem, eu tenho certeza que você vai ter muito mais sucesso nas etapas seguintes e vai economizar muito tempo clínico nas suas reabilitações e, consequentemente, vai conseguir ser muito mais eficiente e lucrativo no seu consultório. Então, o que nós vemos quando a gente tem implantes adjacentes, você vai colocar os transferentes de moldagem, normalmente você passa um fio dental e aí você faz a união desses transferentes. Agora, qual é a dúvida? Eu uso Duralay? Posso usar resina Flow? Posso usar resina bisacrílica? Existem vários materiais disponíveis no mercado e a boa notícia é que você pode usar qualquer um desses materiais, desde que você saiba trabalhar com cada um deles, com as limitações de cada material e saiba de técnicas para minimizar o processo de contração, que seria o mais danoso para essa etapa. Quais são as opções mais utilizadas hoje em dia para a união desses transferentes? Nós temos aqui as resinas acrílicas e a mais comumente utilizada, a mais difundida, a resina Duralay, pela sua grande capacidade de estabilidade dimensional, é uma resina muito precisa no seu processo de contração. A resina fotopolimerizável também tem sido bastante utilizada. Eu particularmente gosto muito de utilizar essa resina Flow aqui da DFL. Agiliza muito os processos, torna esse processo de união dos transferentes muito mais rápido, muito mais prático e controlado, uma vez que você utiliza um material que ele é fotopolimerizável, você não precisa ficar esperando o tempo de polimerização, como é o caso de uma resina acrílica. E alguns profissionais têm optado muito pela utilização de uma resina bisacrílica para fazer a união dos transferentes de moldagem. A resina bisacrílica é aquela resina que a gente utiliza normalmente para fazer os mockups, quando a gente faz um caso de laminados. É uma resina também de rápida polimerização, muito fácil de trabalhar, mas também tem uma desvantagem de ter um custo mais alto. Então, eu pergunto a vocês, qual é o melhor material? Como que a gente pode utilizar cada um deles? O principal problema que nós vemos quando você vai utilizar qualquer tipo de resina, mesmo se você utilizar a resina Duralay, toda resina ela contrai. E está aqui no slide, olha lá, a última questão. A gente vê aqui, toda resina sofre contração durante esse processo de polimerização. Toda resina sofre, mesmo se você utilizar a Duralay, que é a mais precisa de todas. Todas elas vão sofrer um processo de contração durante a polimerização, e essa contração é que tensiona os transferentes de moldagem e levam a diferentes graus de distorções na hora que você vai construir o seu modelo. E um outro dado muito importante, essa contração é proporcional ao volume de material utilizado. Então não adianta você colocar um monte de resina, imaginando que a quantidade de resina vai melhorar a precisão do seu processo,
Pelo contrário, você acaba piorando porque você precisa entender isso daqui, olha, que a contração é proporcional ao volume de material utilizado. Então eu vou mostrar para você um vídeo, uma demonstração muito simples e muito rápida do que é o processo de contração da resina, para que você entenda que ele existe e ele vai acontecer em qualquer resina, independente de qualquer opção dessas que você vai utilizar. Esse é um vídeo muito simples, você mesmo pode reproduzir essa experiência no seu consultório. O que você vai ter aqui, isso daqui, tá vendo o que é isso? Ó, isso aqui é um êmbolo de anestésico, que você pressiona o êmbolo um pouquinho, olha, você deixa aqui uns 5 milímetros aqui de espaço nesse êmbolo de vidro. E o que você faz aqui, olha, você coloca a resina que você quer testar. Aqui no caso eu coloquei uma resina fotopolimerizável. E a experiência que você vai fazer está aqui no vídeo. Ó. Vou dar play aqui no vídeo, olha o que vai acontecer. Aqui o êmbolo de anestésico, você preenche esse êmbolo com uma resina qualquer que você queira testar, condensa essa resina, isso aqui é uma resina fotopolimerizável, uma das marcas que eu gosto de utilizar para fazer a união dos transferentes de moldagem. E aí você deixa um espacinho aqui em cima e você pinga 2 gotinhas de tinta, qualquer tinta, pode ser aquela tinta de carimbo que você tem no consultório. O que você vai fazer aqui agora? Olha, você fotoativa essa resina que está aqui dentro desse êmbolo. No caso, como é uma resina fotopolimerizável, você ativa com o fotopolimerizador. Se for uma resina alto, se for uma resina acrílica, você mistura o pó e o líquido, joga aqui dentro e pinga as gotinhas de tinta. E o que você observa? O que vai acontecer após o processo de fotopolimerização? A resina contrai, e normalmente ela vai contrair em direção ao centro da sua massa. Ela descola das paredes de vidro do êmbolo, cria-se um micro gap suficiente para que aquela tinta que está lá em cima escoe pelas paredes ao redor de toda essa massa de resina que foi utilizada. Essa é a prova visual para você que gosta de ter a prova de tudo que você lê, que você quer acreditar. Essa é a prova visual do quanto uma resina pode contrair. E se você teve a formação desse gap ao redor desse êmbolo, com essa pequena quantidade de resina, imagina quando você vai fazer a união dos transferentes de um protocolo, por exemplo, que você utiliza uma quantidade muito grande de resina, o tanto que essa contração pode causar de alteração do seu material, da sua moldagem e, consequentemente, o tanto de alteração que isso gera no modelo que o laboratório vai trabalhar e depois na estrutura que você recebe. Por isso que nós vemos constantemente estruturas que não adaptam, próteses que não assentam, ou muitas vezes que o protesista assenta à força. Ou seja, a estrutura não está encaixando, ele faz a estrutura encaixar dando torque nos parafusos, e isso faz com que o assentamento não seja passivo da estrutura e gere uma série de problemas aos implantes que nós já estamos acostumados a ver, soltura de parafuso, parafuso que fratura, parafuso que espana, e a pior das consequências é uma estrutura que entra com força, sem passividade, e acaba levando a perda óssea ao redor dos implantes. Só lembrando que a contração ela acontece para todos os materiais que você vai utilizar para a união dos transferentes de moldagem, e eu vou mostrar para você aqui na sequência um hands-on sobre os diferentes materiais que a gente pode utilizar para fazer a união desses transferentes e como é que você vai minimizar essa contração. Lembrando que a contração é sempre proporcional ao volume, então não adianta fazer tudo isso daqui, olha, colocar um monte de resina achando que essa quantidade de material vai melhorar a precisão. Pelo contrário, como ficou provado no vídeo anterior, quanto maior a quantidade de material, maior é a contração, maior vai ser a alteração que você vai causar nesse processo de moldagem e, consequentemente, em todas as etapas subsequentes. Entendam que essa alteração ela interfere mais na precisão do seu modelo do que o próprio material de moldagem que você vai utilizar. Se você souber como utilizar o material correto e a técnica correta para ter precisão nessa etapa de união dos transferentes, o material de moldagem ele é o que menos vai interferir na precisão do seu modelo. Porque a precisão da moldagem, quando você tem transferentes para implantes adjacentes, a precisão dessa etapa está diretamente relacionada à contração da resina que você utiliza. Deixe suas dúvidas aqui nos comentários que eu vou esclarecer todas elas. Fique à vontade para sugerir novas aulas. Se inscreva no canal, dê o like, ative as notificações clicando no sininho e nos vemos na próxima aula.